Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula. Temos estudado o livro A Mente de Cristo, da Junta de Missões Nacionais. Estamos vendo a unidade número 5, que fala do fruto do Espírito. E hoje estamos com a lição número 2, que fala alegria e paz. Esse é o título da nossa lição. Vamos estudar o alvo da lição, que é onde queremos chegar com esse estudo. Então, o alvo da lição é levar o aluno a compreender que alegria e paz provenientes do fruto do Espírito Santo devem ser cultivadas na vida diária do cristão, mesmo diante das adversidades, tribulações e incertezas da vida. Vamos conhecer agora os propósitos da lição, primeiramente no sentido do saber. Ao final, você deverá reconhecer que a alegria e paz vêm do Espírito Santo, não das circunstâncias. E vamos ao propósito no sentido do sentir. Ao final do estudo, você deverá experimentar alegria constante e paz interior, confiando em Deus. E agora conhecer o propósito no sentido do agir. Depois que aprendeu o assunto, você deverá viver de forma prática sob a direção do Espírito, refletindo alegria e promovendo paz no dia a dia. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome, Paizinho. Ó Pai, venha nos abençoar com esse estudo lindo, maravilhoso, que vai falar do fruto do Espírito. Usa, Senhor, usa-me como instrumento em tuas mãos, mas seja tu mesmo a ministrar esse assunto aos nossos corações. Abençoe, Senhor, a cada ouvinte dessa videoaula. É oração, Pai, que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, o versículo que vai basear esse nosso estudo se encontra em Gálatas capítulo 5, nos versos 22 e 23, que fala: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É o que diz o nosso versículo da lição de hoje, Aqui, Paulo nos ensina o quê? Nos ensina que o fruto do Espírito não é resultado do esforço humano, vamos assim dizer, mas da ação do Espírito Santo, produzindo o caráter de Cristo em nós. Tudo bem? Diferente das obras da carne, que são muitas e variadas, o fruto é um só, com várias virtudes interligadas. Entre elas, destacam-se a alegria e a paz, que dizem respeito, primeiramente, ao interior do coração nosso. Romanos 14, 17, levando em conta a versão NAA, diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vejam, a alegria, Vamos estudar agora a alegria ou o gozo, dependendo aí da versão, da tradução. Ela é uma realidade, ela é uma virtude interior em Cristo. Primeiramente, vamos ver o que não é essa alegria. Essa alegria não é euforia, uma explosão de felicidade, devido a uma situação. Não, um grande acontecimento. Não é euforia. Também ela não depende das circunstâncias favoráveis. A saber, Hebreus 12, 2, o que diz? Disse: pela alegria que lhe estava proposta, Jesus suportou a cruz. Quer dizer, havia ali uma alegria proposta em cima, de um propósito maior, de Jesus, que era morrer por toda a humanidade, levando os pecados do homem e redimindo esse homem para Deus.
Então, não depende das circunstâncias favoráveis, conforme eu li aqui. E também, além de não ser euforia e não depender dessas circunstâncias favoráveis, ela também não é ausência de dor ou sofrimento. Poxa, a cruz de Cristo, quanto ele sofreu, né? Afinal, ele estava levando mesmo o pecado de todos os homens, né? Ou seja, a alegria bíblica do fruto do Espírito não é circunstancial, certo? E sim espiritual, tudo bem? E foi uma característica presente, né, na vida de Jesus, nós vimos. E o desejo que o Senhor tem para os seus discípulos, é que todos gozem dessa plena alegria, né? Conforme está em João 15:11, que diz o quê? Tenho-lhes dito isto para... Não, tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, né? E a alegria de vocês seja completa. E mais à frente também, mais adiante, no mesmo livro de João, lá no capítulo 16, verso 22, está escrito assim: assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Vejam bem o que Jesus falou. Aqui Jesus disse essas palavras durante o seu discurso de despedida, lá na noite anterior à sua crucificação, durante a última ceia, né, com os seus discípulos. Veja bem, então ele disse que até ele estava triste naquele momento porque ele tinha falado da sua morte, mas que ele os veria outra vez, ele iria ressuscitar, e o coração deles ficariam cheios de alegria, e também ninguém poderia tirar essa alegria deles, ok? Então, o que nós vimos o que não é alegria, pouco, né? Eu disse que não era euforia, não dependia das circunstâncias favoráveis e também não dependia da falta de sofrimento nem de dor. Agora, então, vamos ver o que é essa alegria do fruto do Espírito. Vamos à raiz, né? A palavra grega que deu origem à tradução, a palavra alegria, né, em grego, foi chará. Ela é escrita pelas letras gregas. Chi, que é o nosso X, né? Essa letra ela tem um som de RR aspirado, ou seja, aquela que vem da glote, da garganta, né? Com um som forte, aspirado, ou tem o som de CH, da palavra, por exemplo, chá. Tá? Depois tem a letra alfa a seguir, né? A letra alfa tem um som de A, que nós conhecemos. Depois vem a letra Rho, que é o nosso R, né? Tem um som de R. E, novamente, vem a letra alfa com um acento agudo, ou seja, som de A, mas com a sílaba tônica forte nesse A. Então, a palavra, né, grega dá origem ou rará, esses dois R's aqui na garganta, rará, ou xará. Essa é a pronúncia que nós damos à palavra grega, mais comumente pronunciado como xará, com som de CH, ok? Então, essa palavra grega, xará, está apontando aqui para uma alegria profunda, uma alegria estável ou contínua, o que é a mesma coisa, ou seja, indo além de um simples contentamento, né? De uma simples satisfação momentânea, diria eu. Ou seja, ela diz respeito a uma alegria relacional espiritual,
que nasce de onde? Da comunhão com Deus e do conhecimento de sua fidelidade e graça. Nós sabemos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, né? E graça, vem da sua graça. Graça é favor imerecido. Muitas vezes nós não merecemos, mas Deus nos derrama a sua bênção sobre a nossa vida, mesmo sem merecermos, né? A sua graça sobre nós. Ora, agora mesmo eu falei com vocês, eu comentei sobre João 15:11, vocês viram, né? Ali Jesus fala o quê? Fala aos discípulos, né? Que tudo que ele havia lhes dito anteriormente era para quê? Era para que a alegria de Jesus estivesse neles e fosse completa. Não foi isso que nós vimos em João 15:11? Sim, como fruto da presença e ação do Espírito Santo na vida do cristão, né? Que gera toda essa alegria que ninguém pode também nos tirar, ok? Vamos ver outros versículos, né? Que Jesus disse e que nos mostra, nos fala dessa alegria contínua. Bom, João 14:17, eu acho que já li para você, já comentei, né? Quando diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, né? Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Relembrando o verso, né? O reino de Deus não é comida, né? Mas alegria, viu? Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, no versículo 4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha só, Jesus falando, aliás, Paulo, né? Falando, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Aqui Paulo até escreve essas palavras quando estava preso, mostrando aí que a verdadeira alegria é enraizada no Senhor. E tem que ser, não é verdade? Vamos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6. Aqui Paulo também menciona, né, receber a palavra em meio a muitas aflições, ou em meio a muita aflição, se quiserem no singular, mas com a alegria do Espírito Santo. Quando ele diz assim no seu versículo, preste atenção, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Vou dar uma paradinha. Quando Paulo diz, e vocês se tornaram nossos imitadores, ele está se referindo a ele próprio, a Paulo, a Timóteo, que antes estivera, né, lá com eles, com os Tessalonicenses, e a Silvano, ou Silas, que é a mesma pessoa, ok? Por isso que ele diz, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, quando recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito. Olha só o que Paulo diz, né? Apesar de muitos sofrimentos. Guardem isso. Apesar de muitos sofrimentos. Vamos ver que eles estavam sofrendo depois perseguições. Por quê? Porque Paulo está falando, como eu disse, a cidade lá, ele estava na cidade de Tessalônica, se referindo, né, aos cristãos da cidade de Tessalônica, onde Timóteo tinha estado, escrito para ele, ou seja, a igreja dos Tessalonicenses. E eles, quem eram eles? Quando ele fala vocês, eram os novos convertidos, em sua maioria gentios, né? Que deixaram a idolatria, ou seja, as práticas pagãs, o culto ao imperador, deixaram toda a idolatria para servir ao único Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Daí foi que eles começaram a sofrer perseguições. Mas eles se mantiveram, e Paulo escreve para eles, exortando que eles se permanecessem firmes, com a alegria do Espírito Santo, né? Mesmo diante de todo aquele sofrimento que eles estavam, daquelas aflições que eles estavam passando. Então, eles, esses novos convertidos, gentios, acabaram se tornando modelos, exemplos
para os crentes, os cristãos, tanto da Macedônia ali, quanto para a Caia, né, ao sul da Macedônia, para todos aqueles cristãos daquelas áreas, que na realidade eram províncias do Império Romano, eram cidades gregas, mas foram províncias do Império Romano, que era o império que estava atuando na época, né, na Grécia, tá? Ok? Então, ficou claro. Então, Paulo, em todos esses versículos citados, ele incentiva o quê? Ele incentiva uma alegria contínua, não circunstancial. Uma alegria duradoura, contínua, vinda do Espírito. Diferentemente da alegria humana, da alegria mundana do mundo, né? Como é que essa alegria se dá? Essa alegria do mundo, muitas vezes temporária, na maioria das vezes, e sempre baseada em acontecimentos, em conquistas, né? Ou até emoções, não é isso? Ou seja, circunstancial. Se está tudo bem, eles vivem a alegria, mas se não está, eles vivem o pesar, a tristeza profunda, né? E muitas vezes desencadeando até coisas piores, porque eles não têm a esperança que nós temos, né? A esperança da glória de um Deus maravilhoso, né? Que está sempre conosco. Bom, mas a alegria xará, né? Diferentemente da alegria humana, da alegria mundana, a alegria xará, ela está enraizada em quem? Em Deus, não é isso? Ela está enraizada em Deus, na certeza, como eu falei, do seu amor e propósito. Porque Deus tem sempre um propósito para cada um de nós, mesmo em dificuldades, né? Ou mesmo, sei lá, em situações adversas, o cristão permanece firme, sustentando, Deus sustentando o cristão, né? Nesses tempos difíceis que ele está atravessando, não é verdade? Nós nunca somos abandonados, porque existe um propósito, muitas vezes, nós passamos por determinadas situações até para o nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Então, Deus nos protege o coração da amargura, né? Do desencanto, da frustração. O que o nosso comportamento em confiarmos em Deus demonstra o quê? Um sinal de maturidade espiritual, quando, mesmo em face a essas situações, nós conseguimos sentir a alegria proposta por Paulo, e depois vamos ver a paz também, né? Isso é maturidade cristã, tá? Vamos agora ver a paz, né? A paz, que é o quê? A tranquilidade também interior, assim como a alegria é interior, a paz interior. Por quê? Porque ela é também produzida pelo Espírito, faz parte do fruto do Espírito, né? Olha, é uma paz que o mundo não pode dar, nós sabemos disso. Jesus faz, inclusive, um contraste claro, né? Entre a paz espiritual com aquela que o mundo não pode dar, quando em João 14, 27, ele diz assim, presta atenção: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Olha o contraste que ele fez claro entre a paz que ele dá com a paz que o mundo não pode dar, né? Enquanto a paz do mundo depende de quê? Depende do controle da ausência de conflito e também do controle da ausência de segurança externa. A paz de Cristo é diferente, porque ela permanece, né? Ela é constante mesmo em meio às lutas, a perdas, a dores, né? Guardando o coração nosso do cristão. E mesmo em meio às incertezas da vida, daquilo que pode acontecer, a gente entrega a situação a Deus, confia e espera, sabendo que Ele é o nosso
Primeiro é o Deus que é o Todo-Poderoso, né? Que nós confiamos, mas é o Deus que provê, né? É o Jeová Jiré, né? O Deus provedor, e nós confiamos plenamente nele e descansamos nele, depois que entregamos, né, o problema nas mãos de Deus, conforme eu sempre digo, a gente não deve dizer o tamanho do problema para Deus, né? Como se ele não soubesse. Temos que dizer para o nosso problema, para nós mesmos, o tamanho, lembrar, né? O tamanho do nosso Deus, né? Bom, vamos ver agora Filipenses 4:7. O que diz? Nós estudamos Filipenses 4:4. Mas agora o 4:7 diz o quê? A paz de Deus, olha, que excede todo o entendimento, quer dizer, entendimento humano, né? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quer mais do que isso? A paz de Deus, meu Deus, que excede todo entendimento, nos guardará, porque guardará o nosso coração, os nossos pensamentos, nos guardará em Cristo Jesus, né, do que nós estivermos ali atravessando. Aqui Paulo, ele está falando também aqui da paz como fruto interior, né? Esse fruto, essa paz que vai governar o coração, vai silenciar também a ansiedade e vai fazer a gente descansar. Eu acho que a palavra também é essa, né? Descansar na soberania de Deus. Aqui se tratando assim de uma paz, o que? Interior, né? Uma paz espiritual produzida pelo Espírito Santo. Ok? Então, nós temos que lembrar que o nosso Deus é soberano, tem propósitos, mas nunca nos abandona. É o Deus conosco, Deus Emanuel, né? Jesus também está conosco sempre, é o nosso Senhor, nosso mediador. Então, essa paz interior, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contraste agora entre a paz interior, que nós estamos estudando, oriunda de Gálatas 5:22, com a virtude pacífica de Tiago 3:17, que nós vimos há pouco tempo nas nossas aulas. Eu deixei também gravado aqui no nosso canal, né? Eu vou fazer então esse contraste, tá? Outra vez, da paz interior de Gálatas com a virtude pacífico, né, de Tiago 3:17, ok? E nós vamos ver, lembra de Tiago 3:17, que vai falar da sabedoria que vem do alto? A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, né? Cheia. Então, só até aí. Então, eu vou fazer essa comparação, tá? Se eu fosse escrever, eu poria assim, a paz interior versus pacífico. Veja bem, a paz que estamos estudando oriunda de Gálatas atua onde? Dentro do nosso coração. É o estado do coração. Relaciona-se com o quê? Com confiança naturalmente em Deus, né? E descanso, que eu acabei de falar, né? A gente entrega, confia, descansa e relaciona-se com fé. Tudo, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente nem se aproxima de Deus, né? Muito bem. Então, a paz de Gálatas 5:22 que estamos estudando atua onde? Dentro de nós. Enquanto que a virtude pacífico de Tiago 3:17 vai atuar fora do cristão. É a nossa forma de agir, manifestando-se nas nossas relações uns com os outros, né? Nas nossas palavras e até mesmo nas nossas atitudes. Deu para entender? Enquanto que a paz de Tiago 5:22, do fruto do Espírito, é interior e atua no coração, né? É um fruto interior, a virtude pacífico atua fora,
né? Através das nossas relações, atitudes e palavras. Ok. Sabe qual é o princípio fundamental que a gente pode tirar disso? Só se consegue viver de modo pacífico quem primeiro desfruta da paz interior. É ou não é? Sim. A paz interior é a raiz, né? Seria a raiz. E o comportamento pacífico é o fruto visível, né? Aquilo que a gente demonstra com as nossas ações, com as nossas palavras, com as nossas, já falei, ações, atitudes é a mesma coisa, com as nossas relações, né? No dia a dia. Então, só se consegue, né? Viver de modo pacífico quem primeiro desfruta da paz interior, do fruto do Espírito. E Jesus, hein? Jesus é o nosso maior exemplo, é o nosso exemplo perfeito de alegria e paz. É ou não é? É o nosso modelo perfeito. E nós vimos isso agora mesmo, né? Estudando aqui esses versículos. Porque nós vimos que Cristo viveu a alegria, né? Mesmo caminhando para a cruz. Não foi isso? Hebreus 12, 2 que eu li? Sim. Pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Não é isso? E também Jesus viveu paz, mesmo cercado por oposição, né? Por rejeição, ele foi rejeitado. Mesmo diante da dor, ele sentiu paz. A gente vê isso em João 14, 27, quando ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Tá? Então, Jesus não apenas, ensinou sobre alegria e paz, mas, acima de tudo, ele encarnou essas virtudes. E agora, pelo Espírito, podemos viver o que diz Colossenses 1, 27, né? Cristo em vocês, a esperança da glória. Está se referindo esse vocês aos gentios. Lembra, o 26, o anterior, depois vocês leiam direitinho, né? Que vai falar que o mistério teve oculto muitos anos, né? Mas depois foi revelado, foi dado a saber aos seus santos e que os gentios viveriam essa esperança também. E aí ele diz, Cristo em vocês, a esperança da glória. E assim a gente vai vivendo, né? A esperança da glória, de glória em glória, vamos o quê? Caminhando, né? Vamos nos caminhando para uma maturidade espiritual, vamos crescendo espiritualmente, vamos aprendendo. Então, por isso, cada situação adversa, a gente já lembra, porque Jesus nos ensina, a gente vai lembrando que nós temos que reagir, né? Nós temos que ter aquele autocontrole emocional, sim, na certeza que Deus está também dirigindo todas as coisas diante de um propósito para a nossa vida, ok? Vamos ver então a aplicação prática para a vida cristã de tudo que foi falado, ok? Uma vida cheia do Espírito, o que vai produzir? Já vimos, alegria, né? Uma alegria estável, uma alegria duradoura, porque está com um coração governado pelo Espírito. E esse coração governado pelo Espírito vai viver em paz, vai viver alegremente também, mesmo diante da injustiça alheia. Quantas vezes somos injustiçados, né? Mesmo diante das críticas infundadas de algumas pessoas, nessas horas, veja bem, não devemos nos abater, né? E sim confiar no julgamento justo de Deus. Nós devemos, assim, confiar em Deus, né? Ok? E não nos deixarmos abater. Lembrando aqui, como eu disse, que não se trata, vou repetir, de um autocontrole emocional apenas, mas trata-se de uma vida espiritual, frutificando. E isso não depende apenas do que estamos sentindo, mas de quem seguimos. É diferente.
Não depende daquilo que estamos sentindo, mas de quem estamos seguindo. Tudo bem? E com isso a gente vai de situação em situação nos aprimorando, ok? Vivendo de acordo com a vontade, né, de Deus. Vamos à conclusão dessa videoaula, desse assunto lindo que está falando do fruto do Espírito. A alegria e a paz ensinada nas Escrituras, né, não dependem, nós vimos, das circunstâncias, de jeito nenhum. Não dependem das circunstâncias externas, né, mas do relacionamento com Deus e também da atuação do Espírito Santo em nós. Concordam? Diferentemente, né, da felicidade ou da alegria, como queiram, do mundo, porque ela oscila conforme o quê? Os acontecimentos. Não é verdade? E quanto mais permitirmos que o Espírito Santo haja em nós, quanto mais permitirmos, mais nossa vida refletirá uma alegria estável, né? E uma paz duradoura, que são o quê? Os testemunhos vivos da presença de Deus em nós. E isso refletirá em luz para aqueles que estão no mundo, né? Mas seremos luz para eles, né? Em outras palavras, tanto a alegria quanto a paz são fruto do Espírito Santo, operando no interior do cristão. Tenham certeza disso. Mesmo quando o cristão enfrenta, eu já falei, lutas, perdas, desafios, sejam eles quais forem, pois o fruto do Espírito eu diria que é uma âncora, né? Uma âncora interna, aquilo que os navios fincam, né? Para não se moverem, é uma âncora interna que vai manter o cristão firme, mesmo em meio às tempestades, às adversidades da vida, às tribulações, ele está firme. Sabe por quê? Porque essa âncora, ela está presa, ela está firmada, ela está presa em algo que não se move nunca, que é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. E nós, quando entregamos nas mãos dele, estamos fincando a nossa âncora nele. E é isso que nós temos que lembrar, né? E que essa alegria e paz também só brotarão, prestem atenção, na comunhão com Cristo, concordam? Você só irá sentir alegria e paz com a comunhão de Cristo, sabendo em quem você tem crido, né? E assim vocês poderão descansar na certeza absoluta que a alegria interior não poderá ser roubada, né? Pelas lutas, por nenhuma situação adversa e nem muito menos a paz, pois elas estão e são baseadas nas promessas eternas de Deus, e Deus é fiel, aquele que nos fortalece, como diz a Escritura lá em Neemias 8:10, quando ele diz: a alegria do Senhor é a nossa força, por isso ele nos fortalece. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo grande no coração de vocês. Até a próxima videoaula.